Há silêncios que gritam mais do que qualquer palavra. Silêncios que apodrecem nos recantos esquecidos das nossas cidades, nas casas com as persianas sempre fechadas. Hoje, não vamos falar de um crime como aqueles a que estão habituados a ouvir. Não falaremos de tiros à noite, nem de sirenes que quebram o silêncio da madrugada. Hoje vamos falar de um silêncio que durou 18 anos. Um silêncio que se vestiu de festa, com um vestido branco comprado pela internet. Um silêncio que foi selado com um beijo e um anel de metal barato. A história de um casamento que nunca deveria ter acontecido. Um sacrilégio cometido não contra Deus, mas contra a própria natureza. A história de um pai que transformou o seu amor numa gaiola de ouro. E de uma filha que foi sua prisioneira, seu projeto, sua posse. Esta é a história do casamento mais macabro da história. Uma cerimônia secreta que profanou tudo o que era sagrado, não num altar, mas na alma de uma menina. Se acredita que a verdade, por mais dolorosa e nauseante que seja, deve ser contada. Se acredita que é preciso arrancar as vendas dos olhos da sociedade. Inscreva-se. E acompanhe-me nesta descida à escuridão. Não prometo consolo. Prometo a verdade. Porque só olhando para o abismo podemos compreendê-lo. E talvez evitar que outros caiam nele. A capela estava vazia. O ar, viciado. Cheirava a madeira úmida e flores mortas. Não havia convidados. Nem uma mãe orgulhosa. Nem um pai entregando a sua filha. O pai era o noivo. Havia apenas o eco de um sim, aceito, que ressoava como uma sentença de morte na acústica oca do local. Lá fora, a vida seguia o seu curso indiferente. Carros passando, crianças rindo num parque próximo, o murmúrio de um mundo que eu não conhecia, que não queria saber. Lá dentro, um homem colocava um anel no dedo da sua própria filha. O seu nome era Armando. Tinha 42 anos. Mas os seus olhos eram muito mais velhos. Olhos que tinham visto a normalidade e a tinham rejeitado. O rosto de um homem comum, inquietantemente comum. Um vizinho que segura a porta do elevador. Um pai que empurra um baloiço no parque. Um monstro disfarçado de rotina. Ela era Sofia. Acabara de fazer 18 anos. Legalmente adulta. Praticamente uma criança. Os seus olhos. Nos seus olhos não havia o brilho de uma noiva. Havia um vazio antigo, polido por anos de obediência. O terror disfarçado de amor. A submissão confundida com devoção. Casaram-se em segredo, numa aldeia perdida da Carolina do Norte, chamada Nightdale. Um lugar anônimo para um ato indizível. Fugiram da sua casa na Virgínia para construir uma mentira. Uma mentira a que chamaram família. No início, ninguém os procurou. A ausência é um ruído lento. Demora a ser notada. Eram apenas mais duas peças que caíam do tabuleiro da sua comunidade. Um pai e uma filha que se mudavam por uma oportunidade de trabalho. Uma desculpa tão simples, tão credível, nada fora do normal. Mas havia alguém que sentia a sua ausência. Alguém para quem aquele silêncio era um grito ensurdecedor. Helena, a mãe de Sofia, a ex-mulher de Armando, a primeira profeta desta tragédia. Ela foi a primeira a sentir o frio dessa ausência. Um frio que se instalou na medula dos seus ossos. Helena e Armando divorciaram-se quando Sofia tinha 9 anos. Não foi uma separação amigável. Foi uma guerra de trincheiras. Uma batalha travada em escritórios de advogados com ar-condicionado, com palavras afiadas como facas. Armando, metódico e calculista, apresentou Helena como uma mãe instável, emocional, incapaz. Usou as suas lágrimas contra ela, a sua paixão,
como prova do seu desequilíbrio. O juiz, um homem cansado que via dezenas de casos assim por dia, acreditou nele. A criança precisa de estabilidade, disse o juiz, sem levantar os olhos dos papéis. O pai parece oferecer uma estrutura mais sólida. Armando obteve a custódia principal de Sofia. Helena ficou com visitas em fins de semana alternados e com um medo constante. Um medo que ela não conseguia nomear, mas que sentia como uma pressão no peito. Ela via como Armando isolava Sofia. Com a precisão de um cirurgião, pouco a pouco. Primeiro, as amigas de infância deixaram de ligar. Sofia está muito ocupada com os trabalhos de casa, dizia Armando com um sorriso amável se Helena perguntasse. São uma distração. Depois, as aulas de balé foram canceladas. A equipa de voleibol também. São uma perda de tempo e dinheiro, afirmava ele. Sofia precisa de se concentrar no seu futuro. Um futuro brilhante. Um futuro que ele já tinha planeado para ela. Um futuro onde só havia espaço para ele. Helena tentou falar com Sofia nas suas visitas. Minha querida, estás bem? Gostarias de convidar a Clara para vir à nossa casa no próximo fim de semana. Mas a sua filha respondia com frases decoradas. Frases que não lhe pertenciam. Estou bem, mãe. O papá sabe o que é melhor para mim. A Clara e eu já não temos muito em comum. Eram as palavras de Sofia, mas a voz, a cadência, a lógica, eram de Armando. Cada telefonema era um monólogo de Armando através da boca da sua filha. Helena sentia um nó no estômago que não se desatava, um alarme que soava incessantemente na sua mente, dia e noite. Algo não está bem, dizia ela ao seu novo companheiro, um homem bom e simples que tentava compreender. Ele tem na presa. É uma jaula, mas sem grades. Mas como provar uma jaula invisível? Como denunciar um controlo que não deixa marcas na pele, mas na alma? No dia em que Sofia completou 18 anos, em 26 de agosto, Armando lhe deu um presente. 2 bilhetes de avião. Só de ida. Para Raleigh-Durham, Carolina do Norte. Ele disse a Helena por telefone, com Sofia repetindo suas palavras ao seu lado, que eles iriam de férias. Uma viagem para comemorar sua maioridade. Voltaremos em 2 semanas, mãe, não se preocupe, disse a voz de Sofia. Soava metálica, distante, mas as 2 semanas tornaram-se 3. Depois 4. O telefone de Sofia deixou de tocar. Direto para a caixa de correio de voz. Uma caixa que nunca ficava cheia, porque ninguém além de Helena ligava. Um silêncio digital. Absoluto. Helena começou a tremer, incontrolavelmente. Aquele medo sem nome agora tinha uma forma. A forma de um desaparecimento. Ligou para a polícia da sua localidade na Virgínia. Para a esquadra 42. A sua voz era um fio fino de pânico contido. Quero comunicar o desaparecimento de uma pessoa. A minha filha, Sofia Mendoza. O agente do outro lado da linha, um tal agente Miller, anotou os seus dados com uma calma exasperante. Ouvia-se o barulho preguiçoso do seu computador. Um bocejo mal disfarçado. Senhora, disse ele com um tom de quem já ouviu a mesma história 1000 vezes. A sua filha, Sofia. Que idade disse que ela tinha? Acabou de fazer 18 anos. Mas está com o pai. Ele controla-a, não a deixa falar com ninguém. Senhora Mendoza, a sua filha tem 18 anos. É uma adulta legal. Não podemos registrá-la como desaparecida se for adulta. Mas eu não sei onde ela está. O telemóvel dela está desligado. Eles deveriam ter voltado há 2 semanas.
Uma viagem entre pai e filha não é crime, senhora. Provavelmente estão apenas a aproveitar o tempo juntos e perderam a noção do tempo. Acontece. Você não entende. Ele não é normal. Ele a isolou durante anos. A voz de Helena estava a falhar. O agente Miller suspirou. Um som que Helena aprenderia a odiar. O som da burocracia a descartar uma vida. Tem provas de algum abuso? Alguma ameaça direta? Denúncias anteriores? Helena ficou em silêncio. Um silêncio gelado. Ela não tinha provas. Apenas um instinto maternal gritando enlouquecido. Apenas anos de pequenos sinais que, juntos, desenhavam um monstro que só ela podia ver. Não, não tenho provas físicas. Só, eu sei. Senhora, a intuição não é uma prova admissível. Sem provas, não podemos fazer muito. Legalmente, a sua filha pode ir para onde quiser, com quem quiser, mesmo que seja o pai dela. Mas, vamos preencher um relatório de preocupação. Concern Report. É tudo o que posso fazer por si. Se não tiver notícias dentro de algumas semanas, volte a ligar. A chamada terminou. Helena ficou com o telefone na mão, frio, pesado, como uma lápide. O sistema tinha lhe dado a sua primeira resposta. Uma palmada condescendente nas costas e uma porta fechada na cara. O horror classificado como assunto familiar. Mas Helena não desistiu. Era mãe. E uma mãe em guerra é o exército mais formidável do mundo. Começou a sua própria investigação. Uma odisseia desesperada num mundo digital que lhe era estranho. Reviu as redes sociais de Sofia. Facebook. Instagram. Não havia atividade recente. A última foto era do dia do seu aniversário. Ela e Armando sorrindo para a câmera. O sorriso de Sofia era uma máscara de gesso. Helena percebia isso. Por que mais ninguém conseguia ver? Era um grito de socorro em formato JPEG. Ela procurou nos perfis dos poucos amigos que Sofia ainda tinha. Nada. Silêncio. Era como se tivessem desaparecido da face da terra. Ela decidiu usar as suas economias. Contratou um investigador privado, Steve Duncan, um homem mais velho, com olhos cansados, um fato amarrotado e cheiro a café e cigarros. Encontraram-se num café anônimo. Helena deu-lhe toda a informação que tinha. Fotos, datas, nomes, o número do voo que Armando tinha mencionado. Duncan ouviu, acenando lentamente com a cabeça, sem tomar notas. Ele gravava tudo na sua mente. Isto é delicado, Sra. Mendoza, disse ele no final, com voz rouca. Quando um adulto desaparece voluntariamente, é um labirinto legal. Ela não desapareceu voluntariamente. Ele levou-a. Ele a convenceu. Ele a manipulou. Mas aos olhos da lei, com 18 anos completos, é a mesma coisa. É uma decisão dela. Não me fale sobre a lei. Fale sobre encontrar a minha filha. Sua voz era firme. O investigador olhou para ela. Ele viu além do pânico. Ele viu a determinação. Farei o que puder. Vou rastrear os cartões de crédito, os movimentos bancários. Normalmente cometem um erro. Usam um cartão, ligam-se a um Wi-Fi público, alguma coisa. Os dias passavam. Dias que eram séculos. Sempre que o telefone tocava, o coração de Helena dava uma volta dolorosa. Cada e-mail sem resposta era uma pequena morte. Não dormia. Virava-se na cama, imaginando os piores cenários. Mal comia. A comida tinha gosto de papelão. Vivia grudada no telefone, esperando por um milagre. Duncan ligou uma semana depois. Encontrei-os. 3 palavras. O mundo de Helena parou e girou novamente.
Onde estão? A Sofia está bem? Falaste com ela? Estão em Knightdale, Carolina do Norte, uma pequena cidade suburbana. Alugaram uma casa modesta numa rua sem saída. O Armando pagou o depósito e 2 meses de aluguer em dinheiro. Não quer deixar rastro digital. E a Sofia? Via, do meu carro no fim da rua. Saía da casa com ele, iam ao supermercado. Ele conduzia. Como ela estava? Estava ferida. Normal. Vestia calças de ganga e uma t-shirt. O cabelo preso. Não parecia estar sob coação física. Caminhava ao lado dele. Não olhava à sua volta. Normal. Essa palavra outra vez. A palavra mais cruel. A fachada perfeita que escondia tudo. Preciso que vá lá. Que fale com ela. Passe-lhe um telefone. Diga que sou eu. Senhora Mendoza, não posso fazer isso. É ilegal. Se eu me aproximar, podem denunciar-me por assédio. E se eles realmente não querem ser encontrados, vão simplesmente mudar-se novamente e perderemos o rastro. Desta vez, para sempre. Então, o que faço? Fico aqui de braços cruzados? Vá à polícia de Knightdale. Agora tem uma morada, uma localização específica. Com esta informação, talvez possam fazer uma visita de bem-estar. É a jurisdição deles. Tem de agir. Uma visita de bem-estar. Soa tão inofensivo, tão burocrático, tão inútil. Helena apanhou o primeiro voo para Raleigh-Durham. Levava uma mala pequena com 2 mudas de roupa e o coração cheio de chumbo. A esquadra de polícia de Knightdale era um pequeno edifício de tijolo vermelho, com uma bandeira americana a ondular languidamente. Cheirava a café queimado, desinfetante de pinho e uma indiferença palpável. Foi recebida por uma jovem agente, a agente Thompson, com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Helena, com a voz trêmula mas firme, explicou-lhe tudo, mais uma vez. O divórcio, o controlo de Armando, o desaparecimento, a informação do investigador privado com a morada escrita num papel. A agente ouvia, digitando no seu computador, com o olhar fixo no ecrã. Compreendo a sua preocupação, senhora, disse finalmente, como se recitasse um manual. Mas, como lhe disseram na Virgínia, a Sofia é adulta. Mas ela está a esconder-se. Fugiram. Pagaram em dinheiro para não serem encontrados. Mudar-se não é crime. Pagar em dinheiro também não. As pessoas valorizam a sua privacidade. Por favor, peço-lhe como mãe, vão apenas à casa. Façam essa visita de bem-estar. Olhem nos olhos dela e perguntem se ela está bem. Mas perguntem a sós, sem ele estar na sala. A agente Thompson franziu a testa. O pedido de Helena alterava o protocolo. Podemos enviar uma patrulha. É o procedimento padrão. Mas não podemos obrigá-la a falar conosco. E claro, não podemos ordenar ao senhor que saia da sua própria casa para interrogar a sua filha. Isso violaria os seus direitos. E os direitos da minha filha? Quem protege os direitos dela? A agente suspirou. O mesmo suspiro de Miller. Era um som universal. O som da impotência institucional. Faremos a visita, senhora Mendoza. É o máximo que podemos fazer. Informaremos o resultado. Helena esperou num motel barato nos arredores da cidade. O Economy Inn. As horas passavam lentamente. As paredes de estuque pareciam encolher à sua volta. O ruído do ar-condicionado era um zumbido que lhe perfurava o cérebro. O telefone tocou ao entardecer. Era a agente Thompson. Fizemos a visita, senhora Mendoza. E? Viram-na? Ela falou? Sim. Falamos com ambos. Com o Sr. Pladdle e com a sua filha, Sofia. Pladdle.
Armando tinha usado o seu apelido verdadeiro. Sentia-se intocável. E o que é que ela disse? O que é que a minha Sofia disse? Ela disse que estava perfeitamente bem, que se mudou com o pai para começar uma nova vida, longe de um ambiente familiar que descreveu como tóxico. Ela disse que lamentava se você tinha ficado preocupada, mas que precisava do seu espaço para crescer como adulta. Cada palavra era uma facada. Palavras de Armando na boca de Sofia. Ele estava presente quando ela disse isso? Na mesma sala? Houve uma pausa. Um segundo de hesitação que confirmou tudo. Sim, senhora. Ele estava de pé na cozinha, a alguns metros. É a casa dele. Não podíamos pedir-lhe para sair. Então não adianta nada. Claro que ela disse isso. Estava aterrorizada. Estava a agir para ele. Senhora, ela parecia calma, coerente. Não havia sinais de abuso físico. A casa estava limpa e arrumada. Não temos nenhuma base legal para intervir. Nenhuma causa provável. Nenhuma base? É a sua filha. Vocês vivem juntos como se fossem... Helena não conseguiu terminar a frase. O horror era grande demais para ser colocado em palavras. Legalmente não há mais nada que possamos fazer, disse a agente, com um tom que denotava o fim da conversa. O caso está encerrado. Clique. A chamada terminou. Helena atirou o telefone contra a parede. Ele se estilhaçou contra o papel de parede com flores horríveis, assim como sua esperança. Ela desabou no chão daquele quarto de motel anônimo e sujo. E chorou. Chorou por sua filha, prisioneira a poucos quilômetros dali. Chorou por sua impotência absoluta. Chorou por um mundo cego e surdo. Um sistema concebido para se proteger a si próprio, não as vítimas. Um sistema que via uma adulta legal, não uma prisioneira. Um sistema que via uma casa em ordem, não uma cela psicológica. O frio do chão de linóleo penetrou-lhe nos ossos. Um frio que nunca mais a abandonaria. Enquanto Helena chorava naquele motel, na casa alugada em Nightdale, a vida normal seguia o seu curso macabro. Armando tinha criado um universo para Sofia. Um ecossistema fechado de duas pessoas. Ele era o seu sol, a sua lei, o seu Deus. De manhã, preparava-lhe o pequeno almoço. À tarde, lia-lhe livros. Não romances. Livros de história, de filosofia, mas apenas as passagens que ele escolhia. Ele ensinava-a a cozinhar os seus pratos favoritos. Falava-lhe durante horas sobre o mundo exterior. Um lugar sujo, perigoso, cheio de pessoas que só queriam fazer-lhe mal. Só aqui está segura, sussurrava-lhe à noite, enquanto ela adormecia. Só comigo. E Sofia, que não conhecia outro mundo há quase uma década, acreditava nele. O seu amor por ele era uma mistura tóxica de gratidão, medo e doutrinação. Ele a tinha resgatado de uma mãe instável e superprotetora. Ele a protegia de um mundo hostil que não a compreenderia. Ele era tudo para ela. O seu princípio e o seu fim. A doutrinação tinha começado muito antes, na sua infância, com pequenos gestos. Quando Sofia, com 10 anos, chorava por causa de uma nota má, Armando não a consolava. Ele dizia-lhe: "O mundo é competitivo. A tua mãe não te prepara para isso. Só eu sei o que precisas para sobreviver." Quando, aos 13 anos, ela quis ir para um acampamento de verão com as suas amigas, Armando disse que não. Esses lugares estão cheios de perigos. Drogas, rapazes que não te respeitam. O teu lugar é aqui, comigo, segura. Cada ato de independência era punido com a retirada de afeto. Cada ato de submissão era recompensado com elogios e presentes. Era um gotejamento constante.
veneno em pequenas doses, até que a vontade de Sofia foi completamente corroída. Um dia, algumas semanas após a visita da polícia, Armando chegou à casa com uma caixa de veludo azul. Encontrou-a na sala, a ler um dos livros que ele lhe tinha atribuído. Ajoelhou-se à sua frente. A cena era uma paródia grotesca de um pedido de casamento normal. Sofia, disse ele, com a voz carregada de uma emoção ensaiada. Criamos algo único, algo puro. Casa-te comigo. Sofia olhou para ele. No fundo da sua mente, num canto quase inacessível, uma pequena voz gritou. Um eco de normalidade, uma lembrança dos filmes que ela via quando criança, dos contos de fadas. Uma lembrança do que deveria ser. Mas a voz era fraca, um sussurro abafado por anos de manipulação. Armando viu a sombra de uma dúvida nos olhos dela e agiu imediatamente para extingui-la. Somos almas gêmeas, Sofia. O destino uniu-nos desta forma. A sociedade não compreende isso. As suas regras são para pessoas comuns, para ovelhas. Nós não somos comuns. Somos águias. Voamos acima das suas regras estúpidas. Ele pegou na mão dela. Estava fria. Isto não é um pecado. O único pecado é negar um amor tão puro e predestinado como o nosso. Seria uma ofensa a Deus e ao universo. A lógica distorcida. O veneno doce. A justificação grandiloquente da abominação. Sofia concordou, lentamente, como um autômato que recebeu uma ordem. Sim, disse ela. A sua voz, um sussurro, e a pequena voz na sua cabeça se apagou para sempre. O casamento foi numa capela alugada por horas, a 30 quilômetros dali. A Capela do Amor Eterno. Uma ironia sangrenta. Um pastor de uma igreja online, a Igreja da Redenção Universal, oficiou a cerimônia por $200 em dinheiro. Não fez perguntas. O dinheiro era a sua única fé. Ele viu os documentos de identidade falsos que Armando tinha conseguido e acenou com a cabeça. Sofia usava um vestido branco simples que compraram pela internet. Ficava um pouco grande nela. Armando, um fato escuro que cheirava a naftalina. Trocaram alianças baratas, de prata de lei. Beijaram-se. Um beijo que sabia a cinza, a condenação. Não houve fotos, não houve celebração. Não houve arroz, nem votos de felicidades. Apenas o regresso à casa, a sua jaula. Mas agora era uma jaula santificada por uma farsa legal e religiosa. Pouco depois, Sofia começou a sentir-se mal de manhã. Tonturas, náuseas. Armando sorriu ao vê-la vomitar no lavatório da cozinha. Um sorriso de triunfo. É uma bênção, disse ele, acariciando-lhe o cabelo. Uma prova da força do nosso amor. O universo aprova-nos. Ela estava grávida. Grávida do seu pai. Ela carregava no seu ventre o filho do seu pai. O seu próprio irmão. A monstruosidade tornava-se carne. Helena, entretanto, não se tinha rendido. Tinha voltado para a Virgínia com o coração partido, mas com a determinação de um animal encurralado. O investigador privado, Steve Duncan, continuava a trabalhar para ela. Já não era apenas um trabalho. Tinha se tornado algo pessoal. Cobrava-lhe uma taxa mínima. Ele enviava-lhe relatórios semanais, fotos do casal a sair de casa, relatórios das compras com o cartão de crédito que Armando finalmente teve de usar. E então chegou o relatório que mudou tudo. Recibos de uma farmácia, vitaminas pré-natais, recibos de uma loja de artigos para bebés, um berço, roupa para recém-nascidos, fraldas. Quando Helena leu isso, o mundo parou. Um bebê. Eles vão ter um bebê. A náusea atingiu-a com a força de um soco no estômago. Correu para a casa de banho,
e vomitou. Vomitou o medo, a raiva, o desespero. Quando se levantou, tremendo, olhou-se no espelho. Tinha o rosto pálido, os olhos encovados. Envelhecera 10 anos em 2 meses. Parecia uma estranha, mas naqueles olhos havia um fogo novo, o fogo de uma avó disposta a tudo. Com a notícia da gravidez, a prova definitiva, voltou à polícia da Virgínia. Desta vez, não foi à delegacia local. Foi diretamente à Divisão de Crimes contra Menores do Estado. Levava uma pasta grossa, meticulosamente organizada. O relatório de Duncan. As fotos. Os recibos das compras para o bebê. O relatório da polícia de Nightdale. Isto é incesto, disse ela, com a voz trêmula de raiva contida, diante do detetive Albridge. Eles estão a ter um bebê. O próprio neto. Isto já não é um assunto de adultos. Façam alguma coisa. O detetive que a atendeu, um homem mais velho, careca, com o rosto marcado por rugas, leu os documentos com uma atenção que Helena nunca tinha visto antes. Ele tinha visto o pior lado da humanidade e reconhecia as suas nuances. Isto é profundamente perturbador, Sra. Mendoza, disse ele tirando os óculos. É um crime. Um crime que está a acontecer neste momento. Esse bebê vai nascer no inferno. Tecnicamente, começou o detetive, e Helena sentiu um arrepio. O incesto entre adultos consentâneos é um crime menor de classe 1 na Carolina do Norte. E provar a coação depois de tanto tempo é extremamente difícil. Helena sentiu o chão abrir-se sob os seus pés. Um delito menor? Era esse o rótulo que o sistema atribuía a esse horror cósmico? Está a dizer-me que não vão fazer nada? Que vão deixar essa criança nascer lá? Não disse isso, interrompeu Albridge. A notícia do bebê muda tudo. Agora há uma criança por nascer envolvida. Um futuro cidadão que temos o dever de proteger. Isso dá-nos jurisdição e influência. Uma luz de esperança. Fraca, mas real. Vamos abrir uma investigação formal a partir daqui. Entraremos em contato com os serviços sociais da Carolina do Norte. Não como uma simples visita de bem-estar, mas como uma investigação criminal interestadual. Isso levará tempo. Tempo? A minha filha vai dar à luz em poucos meses. O sistema é lento, senhora. Eu sei. É uma máquina pesada e enferrujada. Mas funciona. E agora está-se a avançar na direção certa. O sistema. Essa máquina que triturava vidas com a sua lentidão. Helena teve de se conformar. Não tinha outra opção. Os meses passaram. A barriga de Sofia crescia. Armando cuidava dela com uma devoção doentia. Massageava-lhe os pés, preparava-lhe banhos quentes, lia-lhe histórias para a barriga, cantava-lhe canções de embalar que ele mesmo inventava. Seremos a família perfeita, dizia ele, com os olhos brilhantes de fanatismo. Um exemplo de amor puro. Às vezes, à noite, Sofia tocava a barriga. Sentia a vida a mexer-se dentro dela. Um pontapé, um movimento, e uma tristeza profunda e insondável invadia-a. Uma tristeza que ela não compreendia, como uma dor fantasma de outra vida. Uma vida que ela poderia ter tido. Uma vida normal. Ela deu à luz num hospital local, o Wake Med de Raleigh. Um menino saudável, um rapaz. Chamaram-lhe Benjamin. No hospital, ninguém suspeitou de nada. Eram o senhor e a senhora Pladdle, um jovem casal com seu primeiro filho. Ele parecia um pai devoto. Ela, uma mãe jovem e tímida. A enfermeira sorriu para eles. Parabéns, ele é lindo. Ninguém viu a verdade.
Ninguém viu que o pai do bebê era também seu avô, que a mãe era também sua irmã. A mentira era perfeita, impermeável. Mas a investigação de Helena finalmente deu frutos. Os serviços sociais da Carolina do Norte, impulsionados pela investigação criminal da Virgínia, obtiveram uma ordem judicial. Uma ordem para recolher uma amostra de ADN do bebê. Duas assistentes sociais, uma mulher mais velha chamada Carol e outra mais jovem chamada Maria, acompanhadas por um agente da polícia, apareceram na casa de Nightdale. Armando abriu-lhes a porta. O seu sorriso desapareceu ao vê-los. O seu rosto contraiu-se. O que querem? Temos uma ordem judicial para ver a criança, Benjamin Pladdle. E para recolher uma amostra de saliva, disse Carol com voz firme. Armando tentou fechar a porta. Precisam de uma ordem. O agente colocou o pé na porta. Nós temos. Não complique as coisas, Sr. Pladdle. Entraram. A casa cheirava a leite e tensão. Sofia estava no sofá, a embalar o bebê. Ela encolheu-se ao vê-los, como um animal assustado numa armadilha. As assistentes sociais aproximaram-se suavemente. Explicaram o procedimento a Sofia. Ela não disse nada. Apenas olhou para Armando, com os olhos cheios de pânico, procurando instruções no seu rosto. Está tudo bem, meu amor, disse ele com uma calma assustadora. Coopera. Não temos nada a esconder de Deus. A sua voz era tranquila, mas os seus olhos eram 2 pedaços de gelo. Tiraram a amostra da bochecha do bebê com um cotonete. E também precisamos de uma amostra de vocês, disse Maria, para confirmar a paternidade para os nossos registros. Uma mentira piedosa. A verdade que procuravam era muito mais sombria. Eles foram-se embora. A casa ficou num silêncio denso, premonitório. Armando abraçou Sofia. São apenas burocratas. O Estado a tentar intrometer-se nas nossas vidas. Tudo ficará bem, mentiu ele. Eu prometo. 2 semanas depois, os resultados do teste de DNA chegaram ao laboratório estadual. Eles confirmaram o pesadelo de Helena. Armando era o pai de Sofia. E Armando também era o pai de Benjamin. A probabilidade era de 99,9%. A prova era irrefutável, científica, fria. A máquina do sistema, finalmente, entrou em ação com toda a sua força. A polícia de Nightdale obteve mandados de prisão por incesto e por contribuir para a delinquência de um menor. Certa manhã, ao amanhecer, cercaram a casa. Desta vez, não tocaram a campainha. Derrubaram a porta com um ariete. O som quebrou a tranquilidade do bairro. Armando e Sofia foram presos de pijama, tirados da cama. O bebê Benjamin, que dormia no berço, foi cuidadosamente levantado pela assistente social e colocado sob a custódia dos serviços sociais. Sofia chorava, desorientada. Não entendia o que estava a te acontecer. Por que estão a fazer isso conosco? Gritava para os policiais. O que fizemos de errado? Nós nos amamos. Ela estava tão profundamente doutrinada que nem conseguia enxergar o crime. Sua realidade estava completamente distorcida. Armando, por outro lado, permanecia em silêncio. O seu rosto era uma máscara de puro ódio. Olhava para os polícias como se fossem insetos. A notícia explodiu nos meios de comunicação locais e depois, nacionais. Pai e filha presos por incesto após terem um filho juntos. As fotos da sua prisão estavam por toda a parte. O rosto confuso e choroso de Sofia. O olhar desafiador e cheio de desprezo de Armando. Helena viu as notícias na televisão em sua casa na Virgínia. Sentiu um alívio imenso,
como se um peso de 1000 quilos tivesse sido tirado de cima dela. E, ao mesmo tempo, uma dor profunda. Ela tinha salvado a sua filha, mas a tinha exposto ao escrutínio e ao julgamento do mundo inteiro. Tinha destruído a vida dela para poder reconstruí-la. O julgamento foi rápido. As provas de ADN eram incontestáveis. Ambos se declararam culpados, aconselhados pelos seus advogados de ofício. Armando foi condenado à prisão. Sofia, por ser considerada vítima de manipulação e doutrinação a longo prazo, recebeu uma pena suspensa. Liberdade condicional. Terapia psicológica obrigatória. E uma ordem de afastamento rigorosa. Ela não poderia voltar a ver Armando. Nunca mais. Nem o seu filho, Benjamin. Após uma batalha legal, a criança foi entregue à custódia de Helena, a sua avó, a sua única família real. Parecia o fim do pesadelo. Um final com um vislumbre de justiça. Mas o mal tem raízes profundas. E a mente de Armando era um terreno fértil para a maldade. Na prisão, Armando não mostrou arrependimento. Mostrou raiva. Uma raiva fria e calculada. Raiva contra Helena, a serpente que tinha destruído o seu paraíso. Raiva contra o sistema que lhe tinha roubado a sua família. Escrevia cartas a Sofia. Cartas que eram interceptadas pelos funcionários da prisão. Cartas cheias de veneno e manipulação. Eles separaram-nos, meu amor, minha Sofia. Mas o nosso amor é mais forte do que as suas paredes de betão. A Helena está a fazer-te lavagem cerebral. Ela é uma mentirosa. Não a ouças. Lembra-te do que te ensinei. Quando sair daqui, encontraremos uma maneira. Voltaremos a estar juntos. Nós os três. A nossa verdadeira família. Sofia, entretanto, estava num centro de terapia residencial, lutando para compreender. Lutando para separar a realidade da mentira. Era um processo lento, brutalmente doloroso. Como acordar de um coma de 18 anos e descobrir que o mundo que conhecias era uma alucinação. Os terapeutas mostravam-lhe a verdade, pouco a pouco, com cuidado. Explicavam-lhe a natureza do abuso psicológico, do grooming, da coerção. No início, Sofia resistia. Defendia Armando com unhas e dentes. Ele amava-me, repetia como um mantra. Ele protegia-me. Não, Sofia, dizia-lhe a sua terapeuta, uma mulher paciente chamada Dra. Evans. Ele possuía-te. Não é a mesma coisa. O amor liberta. A posse aprisiona. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses. A névoa na mente de Sofia começou a dissipar-se. Lentamente. Ela começou a lembrar-se. Pequenos incidentes da sua infância que não faziam sentido na altura. A forma como Armando a olhava. As conversas inadequadas. O isolamento justificado como proteção. As peças do quebra-cabeças começaram a encaixar-se, e a imagem que formavam era monstruosa. A verdade atingiu-a com a força de uma onda e quase a afogou. Teve pesadelos terríveis, ataques de pânico que a deixavam sem fôlego. Mas continuou em frente, apoiada pela sua terapeuta e pelas visitas silenciosas da sua mãe. Helena visitava-a todos os fins de semana. Ela conduzia durante horas. Às vezes, não falavam. Apenas se sentavam juntas no jardim do centro. A Helena levava-lhe fotos do Benjamin. O bebê a sorrir, o bebê a dormir. Ele está feliz, dizia Helena. Ele está seguro. Pela primeira vez na vida, Sofia estava sozinha com os seus próprios pensamentos. E nessa solidão assustadora, começou a encontrar-se a si mesma, a encontrar a sua própria voz. Uma voz que não era um eco da de Armando. Armando
graças a um tecnicismo e à superlotação prisional, saiu da prisão sob fiança, aguardando o julgamento final. Tinha proibido por ordem judicial contactar Sofia ou Helena, ou aproximar-se delas. Mas ele não se importava com as regras. As regras eram para os outros. Descobriu, através de familiares que enganou, onde estava Sofia. E começou a persegui-la. Ligava-lhe de números desconhecidos. Ela não atendia. Enviava-lhe mensagens de texto. Amo-te. Espera por mim. Continuo a ser teu marido. Vou matar a tua mãe. Ela é o diabo que nos separou. Sofia, aterrorizada, mostrou as mensagens à doutora Evans. E elas mostraram à polícia. Emitiram outra ordem de prisão contra Armando por assédio e por violar a ordem de afastamento. Mas quando foram buscá-lo ao endereço que ele tinha dado para a fiança, ele já não estava lá. Tinha desaparecido. Tinha desaparecido. O sistema, mais uma vez, tinha sido demasiado lento, demasiado confiante. Armando estava livre e estava à caça. A 2 de novembro de 2018, a mãe de Armando, a avó paterna de Sofia, ligou para a polícia, em pânico. Armando tinha lhe ligado. Ele parecia estranho, eufórico e perturbado. Disse-lhe que ia buscar o seu filho, que ia reencontrar-se com a sua esposa, Sofia, que finalmente seriam uma família, juntos para sempre. A polícia da Virgínia emitiu um alerta a nível nacional. Armando Plado, armado e perigoso, à procura da sua filha, ex-mulher, Sofia Plado, e do seu filho, neto, Benjamin. Mas era tarde demais. O predador já estava em ação. Armando dirigiu até o estado de Nova York, onde Helena morava com Benjamin numa pequena casa suburbana. Ele esperou na sua minivan cinza no final da rua, escondido. Quando Helena saiu de casa pela manhã com o bebê no carrinho para levá-lo à creche antes de ir trabalhar, Armando interceptou-os. Os detalhes exatos morreram com eles. Mas o resultado foi brutal, rápido e impiedoso. Armando matou Helena, a mulher que lutou contra todo um sistema para salvar a sua filha. A mulher que deu um lar seguro e cheio de amor ao seu neto. Ele assassinou-a a sangue frio e levou o bebê. Com a criança no carro, dirigiu-se para sul, em direção a Connecticut, para a cidade onde Sofia estava agora, a viver com parentes distantes de Helena, tentando recomeçar do zero. A polícia, alertada pela chamada da mãe de Armando e pela descoberta do corpo de Helena por um vizinho, rastreou o sinal do telemóvel de Armando. Localizaram-no na autoestrada Merritt Parkway, em Connecticut, perto da saída da cidade de New Milford, onde Sofia vivia. Uma patrulha viu-o, uma minivan cinzenta, conduzida a uma velocidade irregular. Mandaram-no parar. Armando parou na berma. Quando os agentes se aproximaram com cautela, com as mãos nas armas, ouviram um tiro dentro do veículo. Um som seco, definitivo. Depois outro e outro. Eles se protegeram atrás da viatura. Tiros disparados. Chamaram reforços. Em poucos minutos, o local estava cheio de polícias. A equipa SWAT cercou a minivan. Usaram um robô com uma câmera para quebrar as janelas e olhar para dentro. A imagem transmitida pelo robô foi o último ato desta tragédia grega. Armando Plado estava caído sobre o volante. Ele havia se suicidado. Um tiro na cabeça. No banco de trás, em sua cadeirinha de bebê, estava Benjamin, morto. Seu próprio pai, seu avô, havia atirado nele. Ele havia matado seu próprio filho e neto, para que ninguém mais pudesse tê-lo. Se não era dele, não seria de ninguém. A monstruosidade tinha chegado ao seu fim lógico, a aniquilação total e a autodestruição. No banco do passageiro,
Ao lado do corpo de Armando, encontraram um bilhete, escrito com letra elegante. Um bilhete para Sofia. Amei-te até ao fim. Se não pudemos ficar juntos nesta vida, nos encontraremos na próxima. Seu marido, Armando. Mesmo em seu último ato, seu egoísmo era absoluto. Seu amor era possessão até as últimas consequências. Seu legado, um rastro de sangue, dor e vidas destruídas. Sofia soube da notícia pela televisão. Ela estava na sala de estar da casa dos tios, tentando ter uma tarde normal. Ela viu as imagens da minivan cercada pela polícia na autoestrada. O repórter, com voz solene, deu os nomes. Armando Pladdle, Benjamin Pladdle. E a vítima anterior, Helena Mendoza. O seu pai, o seu filho, a sua mãe, todos mortos, num único dia, pela mesma mão. O mundo de Sofia não desabou. Desintegrou-se. O pouco terreno firme que ela tinha conseguido construir sob os seus pés desapareceu num instante. Ela caiu num abismo de dor. Uma dor tão complexa e vasta que não tem nome na nossa língua. Como se chora um pai que foi seu violador, seu marido e o assassino do seu filho e da sua mãe. Como se chora um filho inocente que também era seu irmão. Como se vive com esse conhecimento, com essa rede de relações profanadas? O sistema falhou. Falhou quando o agente Miller, na Virgínia, descartou o pânico de uma mãe como um assunto familiar. Falhou quando a agente Thompson, na Carolina do Norte, viu uma casa em ordem e uma tribo adulta coerente, e não a jaula que tinha diante de si. Falhou estrondosamente quando um juiz concedeu liberdade sob fiança a um monstro como Armando. Falhou em proteger Helena, Benjamin e, em última instância, a própria Sofia da tempestade final que se aproximava. A cada passo do caminho, o sistema aplicou as suas regras frias e lógicas a uma situação que desafiava toda a lógica. Classificou o horror em pastas, colocou selos, arquivou, processou com uma lentidão criminosa, e enquanto os papéis passavam de uma secretária para outra, vidas eram destruídas. Hoje, Sofia está viva, em algum lugar deste país, com outro nome. Tentando juntar os pedaços de uma vida que nunca foi totalmente sua. Ela carrega em sua alma as cicatrizes de uma guerra que não começou. Uma guerra que foi travada dentro de sua própria casa, dentro de sua própria mente. A cicatriz de um casamento macabro em uma capela vazia. A cicatriz de um berço vazio. A cicatriz de uma mãe ausente. Uma heroína silenciosa. A sua história é uma lembrança terrível. Uma lembrança de que os maiores monstros nem sempre se escondem nas sombras de becos escuros. Às vezes, sentam-se à nossa mesa. Preparam-nos o pequeno almoço, chamam-nos filha e sorriem para nós com olhos diabólicos. É um lembrete de que devemos ouvir os sussurros, aos alarmes silenciosos. Ao medo nos olhos de uma criança ou de um adulto preso numa jaula invisível. Porque o silêncio, às vezes, é o som de uma alma a gritar por socorro. E se não ouvirmos? Se virarmos as costas, se dissermos, não é problema meu, se nos refugiarmos no conforto da indiferença, esse silêncio pode tornar-se um grito eterno, o grito daqueles que partiram. E daqueles que ficam como a Sofia, condenados a recordar.